E vamos que vamos. Probleminhas na internet. Trazer aqui 3 minutinhos, mas já tô aqui. Vamos esperar um pouquinho, esperar o pessoal chegar. Problemas de internet resolvidos. E vamos que vamos. Bom, e aí pessoal, tudo bem? Como todo sábado, às 18 horas, a gente inicia a live às 18 horas. Sempre pontual, ou quase isso. E a gente sempre abre aqui falando do que a gente está bebendo, do que eu estou bebendo, né? Eu sempre tenho um convidado aqui, hoje eu tô bebendo só, mas feliz. Hoje eu tô com um DV Catena, Malbec 2017. Tá muito bom o vinho. Muito bom. De Mendoza. E aí ele tem dois Malbecs de regiões diferentes, né? Então ele faz uma mescla das duas, por isso que é Malbec. Bom, sem conversa muita, a gente está aqui hoje para falar. Hoje é um saca-dúvidas com os alunos, então eu desenvolvi essa live justamente para poder tirar as dúvidas dos alunos que mandam para a gente durante a semana algumas questões aí que eles acham difíceis aí, tanto os nossos alunos quanto os nossos seguidores, né? Eu desenvolvi essa live justamente para isso, para ajudar. Então, se você tem alguma pergunta, pode fazer aqui que a gente responde. Essa live fica aqui e se você quiser fazer pergunta depois, não tem problema nenhum, tá legal? Mas aqui ao vivo eu já respondo logo. Então, se você tiver alguma dúvida, pode mandar aí que eu falo com você, legal? Bom, hoje é a respeito de carnes. A gente fala bastante de carnes, né? E tem muita dúvida a respeito. Se tiver muita luz, me avisa que eu diminuo aqui. Eu tenho um trem aqui, acho que dá pra ver pelo reflexo do meu olho, que tem um trem azul aqui. Então me avisa que eu tiro. Se tiver muito chapada a luz, se tiver boa, me avisa aí. Som tá legal, tá tudo certo. E a gente... Boa tarde, tudo bem? Bom, e a gente vai conversando aqui. Bom, o que é cozinhar certo, né? Uma carne? O que é essa história de cozinhar certo? De você chegar num ponto correto de uma carne? Então, eu separei aqui alguns itens que eu considero que sejam importantes para a gente poder estar falando com vocês e vocês vendo se isso é a realidade de vocês aí da cozinha, né? Bom, a primeira coisa que eu separei aqui é a respeito da compra. Que dificuldade que a gente tem em fazer compra, né? Eu venho... a gente comia... Quando eu venho de uma família classe média de Brasília, né? Então, a gente comia carne sempre. Nunca faltou carne, né? Mas, em geral, a gente comia bife, né? Que era o bife que tinha. A gente não tinha muito essa concepção de ter carnes nobres, e hoje a gente tem uma tecnologia de criação também que é muito distinta, né? Então, a gente comia bife, geralmente, e esse bife muitas vezes vinha duro, vinha solado mesmo, né? Então, a gente não tem esse costume, pelo menos não tinha esse costume ali de ter carnes muito nobres na mesa, né? Apesar de ter vindo de classe média. E ali o principal problema, eu acho que começa quando a gente compra, né? Você identificar os cortes, você conseguir ter essa noção de como é o corte, de que o cara tá te vendendo, na verdade, né? Quando você tem ali na bandejinha, né? Lá no mercado, é muito mais fácil, você acredita no que está escrito, né? Mas quando você pede ali no teu açougueiro, é como
sei lá, é como um amigo seu de confiança, é aquele que você chama para beber cerveja, né? E que te atende ali nos momentos mais difíceis. Açougueiro é do mesmo jeito, é igual você comprar vinho, é igual o teu verdureiro, é igual o carniceiro. Então ele vai te ajudar e vai separar sempre os melhores cortes para você, né? Então é importante você ter essa pessoa ali do seu lado sempre, porque é uma mão na roda. Mas aí, se você estiver no mercado ali só e tiver alguma dúvida a respeito disso, imagine que o animal está na sua frente, entre você e a gôndola do mercado, aquela refrigerada, né? Imagina que ele está ali no seu... Visualize ele, né? E imagine que todas as partes que ele faz exercício, faz movimentação, consequentemente é onde se cria músculo e se cria alguma resistência de fibra de carne, né? Onde não faz essa movimentação e esse exercício, provavelmente são carnes mais macias, né? Então imagine você ali onde você tem essa movimentação, né? Que geralmente são nas articulações, onde não faz movimentação, cria-se uma carne que é mais macia, que é mais digerível, não digerível, mas mais cozida muito mais rapidamente, né? Então imagine lá, então essa parte de cima do animal vão ter cortes que são mais macios, porque justamente por conta dessa movimentação dele, que aí não atinge muito, né? Imagine, ele não tem essa possibilidade de criar músculo, de criar esse tipo de coisa, né? Então são cortes mais macios, né? Então se você tiver alguma dúvida lá, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, não sei, contra filé. Pô, eu quero fazer uma carne hoje, isso vai depender também do que você quer, né? Óbvio. Se eu quero um contrafilé, sei lá, quero fazer um bife de contrafilé, vamos no mais tranquilo. Quero, sei lá, de um lado e do outro, chegar na cocção que eu quero e servir isso no almoço para mim. Então, dá uma procurada na internet, ver mais ou menos onde fica esse contrafilé. Se a localização dele for acima, na parte de cima, muito provavelmente 99,9% de chance dessa carne ser macia, tá? Óbvio, procure lugares que tem... O supermercado não é o melhor lugar para se comprar esse tipo de carne, né? Carnes que são boas, que tem... Você precisa investigar ali também, ter produtores ali que são de confiança, que tratem bem o animal, a produção, porque muito do resultado que você tem no seu prato depois é a criação lá de trás. É como se alimenta, como foi tratado, como foi abatido, como foi tratado, respeitou a cadeia de frio até chegar na tua mesa, até chegar no mercado, e depois você também continua esse tratamento. Então é do começo até o fim, você faz parte dessa cadeia. Então se você faz mal a sua parte, todo o trabalho para trás que o cara desenvolveu, que o cara alimentou, tá perdido, né? Então lá, você viu lá, procurando na internet, viu que é uma parte de cima. Então, muito provavelmente essa carne é uma carne macia, que a gente chama aqui, a gente faz uma cocção à la minute, que você cozinha e serve, né? A parte mais central do animal, né, são carnes que dão para ser tanto cozidas, algumas cozidas rapidamente, outras um pouco mais lentamente. O que eu falo de lentamente, Pablo, o que eu falo de lentamente? Eu preciso de ter algumas características aí, né? Ela vai cozinhar no meio líquido, então eu preciso quebrar essas fibras de acordo com o tempo, né? Mas hoje, com o desenvolvimento genético, isso, cara, as carnes... E tira da cabeça, não existe carne de primeira, de segunda e terceira. Tem a forma certa de fazer a cocção dessa carne, tá? Como eu falei para vocês, tem boa produção, bom acompanhamento. Quando você faz uma cocção perfeita, você pode estar fazendo da canela do boi, que vai dar uma carne espetacular. Então, não existe carne de primeira, de segunda e terceira. A cocção é que tem que ser bem feita. Então, presta atenção nisso, tá? A parte então central ali, você tem
né? Ou cocções rápidas ou cocções um pouco mais lentas. O que são essas cocções lentas? Que aí é a característica dessa terceira parte, a parte de onde o animal tem mais movimentação, né? Que é, por exemplo, a canela do animal, conhecido como ossobuco. Aqui no Brasil a gente tem, no Brasil, na Argentina, enfim, aqui também chama de ossobuco. A gente tem uma cocção que eu tenho que levar em consideração tempo, temperatura e umidade. Esses 3 fatores. Tempo largo, né? Tempo. Esqueça esse negócio de panela de pressão, hein? A panela de pressão não é o melhor lugar para se cozinhar comida, seja qual for. Ela mexe na textura das carnes, então eu não aconselho a cozinhar na panela de pressão. Ah, mas professor, tem gasto, tem gás, tem tempo. Bom, se é a única forma, mas saiba que se você cozinhar numa panela, você vai ter uma textura completamente diferente, distinta, né? Aí você tem que avaliar aí o que você quer. Então, se você cozinhar essa carne, já que você chama de terceira, né? Que às vezes você compra bem mais barato e tudo. Tempo, temperatura, umidade. Então, tempo largo, temperatura baixa, baixinha. Então, vou ligar meu fogo lá, deixar ele bem baixinho, ele cozinhando isso lentamente, né? Num meio líquido. Temperatura baixa, no meio líquido e por um largo tempo. Então, se eu tenho tempo, temperatura, umidade, eu vou tirar essa carne depois de 3, 4 horas no meio líquido, ela vai estar desmanchando. Eu não vou dar conta nem de segurar com um garfo, né? Então, isso é importante. Primeiro, saber o que você quer, né? Qual é a finalidade da tua carne, se você quer fazer isso rápido. Então, a gente vai para outras perguntas, a partir daí a gente vai para outras perguntas, que são os pontos da carne, né? Esses pontos da carne são o quê? São para essas carnes de primeira, né? Eu não consigo tirar um ossobuco, por exemplo, em 3 minutos, 1 minuto e meio de um lado, 1 minuto e meio de outro e sirvo. Não vai dar certo, porque ela vai ficar dura, ela vai ficar cheia de fibra. Então esse tempo e essa umidade e essa temperatura baixa são essenciais para essa carne ficar macia, ficar palatável, ficar úmida. Então, e é preciso isso, é necessário isso. Legal? E aí, pontos de carne. Bom, a gente falou, chegou no mercado, escolhi minha carne. É legal também, aí depende da quantidade de carne que você vai consumir. Separa essa carne em pequenas porções, né, para você não precisar descongelar uma carne muito grande e depois ter que ficar e até estragar essa carne, né? Então não vai durar muito tempo na geladeira. Então, chegar em casa, separe, congele o restante, faça mais ou menos uma porção e equilibre o que você come durante a semana, né? Não precisa comer carne todo dia, não precisa. Sei que a live é de carne, mas não precisa comer carne todo dia. Separe um dia para vegetais. Segunda sem carne, segunda sem derivados. Tá muito bom isso. Seu organismo e sua saúde vão te agradecer muito com essa atitude sua. Então você equilibra ali o que você come. Carne um dia, peixe outro, vegetais outros. Tá muito bom isso. Tá muito legal, tá? Então vamos lá. Congelou a carne, vamos lá. Congela a carne. Quero fazer amanhã. Então desço essa carne para a geladeira. Vou esperar essa carne descongelar. Nunca descongele a carne no balcão da sua casa na temperatura ambiente. Vai dar errado, né? As bactérias se proliferam muito rapidamente, né? E você imagina, se você tem uma peça de carne assim, essa lateral dela vai descongelar, vai estar macia, e o centro dela ainda vai ficar congelado. Você imagina o tanto de tempo que ela tem que ficar fora da geladeira para ela poder descongelar até o centro. E o quanto de tempo que essa parte lateral vai ficar sem a temperatura ideal. Então isso é muito ruim. Então, baixe para a geladeira e no dia seguinte você cozinha a carne lá que você precisa, certo? Bom, então tirar a carne um pouco antes também que você for utilizar. Não precisa tirar muito tempo antes. Como eu falei, tem o problema da bactéria. Então, tira uns 15 minutos antes. Essa temperatura que é
que você baixa um pouco da temperatura da geladeira. Então vamos lá. Congelou, quero usar no dia seguinte, descongela, quero começar a cozinhar meio-dia. Tira sua carne lá 20 para meio-dia. Tá bom, de bom tamanho. Essa temperatura que você abaixa um pouco da temperatura da geladeira vai ser primordial para a qualidade final do teu produto, porque você cozinha de uma forma mais igual. Então isso é importante. Então tira a tua carne ali 15, 20 minutos antes, até você efetivamente começar a cozinhar. Legal? Bom, outra coisa que foi falada aqui pra caramba também é o tempo que a gente deve cozinhar a carne. Depende da carne que você vai utilizar, né? Que a gente deu exemplo aqui das carnes. Aí pronto. O que eu devo colocar para começar a cocção da carne, né? Pessoal, se tiver pergunta, pode ir falando aí que a gente vai respondendo. Tem como fazer essa carne mais dura sem ser no meio líquido? Você diz direto é porque ela vai ter que cozinhar muito tempo, né? Então eu preciso de ter umidade para poder equilibrar essa parte líquida que provavelmente se vai, né? Existe um método de cocção, mas não é muito usual, né? De sous vide, que é você cozinhar dentro de uma sacola plástica. Esse tipo de cocção é legal, mas você precisa de equipamento, precisa da sacola, né? Que é uma sacola especial. E obviamente tem que ter os tempos lá em temperaturas certas. Ela vai fazer esse trabalho não em menos tempo, talvez no mesmo tempo, não me recordo bem qual é o tempo que seria, né? Mas ela vai cumprir esse objetivo aí. Ela vai cozinhar mais ou menos no meio seco, porque quando você cozinha num ambiente fechado, né, você impossibilita que a umidade da carne mesmo saia, né? Então ela vai trabalhar com a umidade dela mesmo. Então ela vai ficar macia, vai ficar suculenta e vai cozinhar, vai amaciar. Esse é a única forma de se fazer isso, né? Que aí você precisa sempre do líquido para estar mesclando, para estar fazendo essa troca com a carne no meio úmido. Então, aí você vai lá, cortou a carne do jeito que você quer, vamos começar com essas carnes macias lá em cima, né? Na parte de cima do boi. E aí você liga teu fogo, aí você vai colocar o quê? Que gordura que eu coloco? É uma das perguntas aqui. Azeite mais manteiga. Eu posso cozinhar só com manteiga? Eu posso, não tem problema nenhum. Mas o tempo de fusão, o tempo de fumaça da manteiga, ele é muito baixo, né? Para conseguir caramelizar uma carne, são duas coisas diferentes. Você ganhar cor e você cozinhar a carne, são duas coisas completamente diferentes. O objetivo nosso agora é caramelizar uma carne que está lá em cima, um filé mignon, um contrafilé, sei lá, outra carne que você queira qualquer. Então o objetivo seu é ganhar cor, que no meio da cocção ela não vai conseguir ganhar. Então você precisa de uma frigideira muito quente. Se você coloca a sua manteiga, ela vai queimar, né? Então ela vai começar, o ponto de fumaça dela é muito baixo e ela vai queimar. Quando você mistura do azeite, você quebra a cadeia da manteiga. E aí você consegue uma temperatura um pouco maior, o suficiente para você conseguir selar, tá? Cuidado, se você não equilibra essa temperatura, mesmo você misturando azeite e manteiga, você vai conseguir mais ou menos uns 160 graus, quando você mistura os dois. Se você não toma conta disso, a manteiga vai queimar do mesmo jeito, vai vir um monte de bolinhas amarronzadas, que quer dizer que a manteiga queimou. Qual é o problema disso? Provavelmente vai dar gosto, né? Porque vai subir fumaça, enfim, uma série de coisas. O que você faz para a gente poder eliminar esse problema, né? Trabalha com manteiga clarificada. Isso é legal, que vai eliminar esse problema. Eu continuo misturando, passo manteiga clarificada e ainda coloco um pouco de azeite, então isso mata o problema ali dela queimar, né? Eu consigo uma temperatura bem alta, isso é perfeito. Selo a minha carne, e aí quando a manteiga estiver borbulhando, é a hora de colocar a carne.
a hora de temperar é 1 segundo antes desse tempo que você tem de colocar a carne na frigideira, né? Para você ganhar essa cor. Então, temperou, por que isso? Porque ela absorve muito mais o sal quando ela está crua. Quando ela está cozida, ela absorve também, mas é menos, né? E outra coisa também, se você deixa... O meio líquido é o melhor lugar, é a melhor forma de você salgar os seus produtos, né? Então, você tem que avaliar aí o que você quer, na verdade, né? Uma salmoura, um filé mignon, não sei se atinge o teu objetivo, então, sei lá. Mas no meio líquido, uma salmoura, deixar uma proporção de 7 a 10% numa salmoura, vai ficar perfeito e ele vai salgar por inteiro, tá? Dizem algumas pessoas do meio da gastronomia, né, que você pode temperar antes, que é melhor, que o sal penetra mais, tudo. Eu não sei, eu não gosto muito dessa história de você temperar com sal antes, deixar lá e aí depois, sei lá, depois de alguns minutos, 10, 15 minutos, vai lá e cozinha a tua carne. Eu não gosto muito disso pelo motivo que, sei lá, eu acho que o sal ele puxa o líquido da carne, né? Mas dizem que para isso acontecer a quantidade de sal teria que ser enorme, né? Mas de qualquer forma eu acho que ainda puxa um líquido que é importante, que pode fazer falta para você lá na frente, né? Então eu salgo 1 segundo antes que ela vai na frigideira. Começou a borbulhar a manteiga, tá na hora de colocar a frigideira. Selamos de um lado, selamos do outro, 1 minuto e meio de um lado, 1 minuto e meio do outro, tá perfeito. Quando você abrir essa carne, você vai ver que ela vai estar tíbia ali no centro dela, né? E ela vai estar totalmente caramelizada, ou seja, ganhar cor. Essa é a reação de Maillard que a gente chama, né? Que aí vai dar características que são muito atrativas pra gente, que é cor, sabor e aroma, né? A reação de Maillard começa com 44 graus. E aí, quando já vai aquecendo, pra você ter ideia, a partir de 40, né? Você tem... Para ela estar totalmente crua no centro, ela vai estar na temperatura central dela por volta de 45 graus. Então, no início, né? No início a reação de Maillard já começa a trabalhar, né? Qual é o ponto ideal? Falem aí vocês, que ponto que vocês gostam aí? Pelo menos uma pessoa, fala aí, converse. Qual é o ponto certo da carne? Isso é muito relativo, muito relativo. Depende muito do que você quer, depende muito do teu gosto, né? Essa carne é uma carne segura. Quando eu tiro, por exemplo, uma carne a 45 graus de temperatura do coração, tem perigos aí que você precisa saber disso, né? Obviamente, se você tiver uma certeza da produção, se você tiver confiança, esses perigos cada vez vão diminuindo mais, mas tem perigos, né? Uma temperatura de segurança seria maior do que essa, seria lá por volta de 65 graus de temperatura coração. Mas qual é a grande questão disso? Que uma carne a 65 graus de temperatura coração, centro dela, ela já perdeu todos os líquidos ou está próximo disso, né? Então a gente trabalha com os pontos ali, justamente por uma questão de gosto. O que é o melhor para mim? E obviamente experimente os pontos depois. Eu não como uma carne a 45 graus de temperatura coração, mas meu ponto preferido é um ponto para cima, né? Que a gente chama de sangrando ainda, né? Quando a gente aperta ali a carne, e você vai ver que tem umidade, né? Vai sair umidade da carne, então isso é importante. 52 graus de temperatura coração, 52 a 55 é muito legal, mas você imagina que você está numa temperatura externa que é muito maior do que essa, né? Temperatura do centro, 52, mas a temperatura externa é muito maior. Quando você tira essa carne para descansar, você tira dessa temperatura agressiva que você tem, ela ainda vai ficar coccionando uns 2 ou 3 graus para cima,
Então, se você tira 55, ela já vai para o próximo ponto, né? Por isso, tira com 52 é melhor, tirar com 52 é melhor, que ela vai chegar a 55 ali, eu tiro sempre com 52, ela chega a 55, fica num ponto legal, fica suculenta, né? Quando você aperta vai sair muita aguinha, que é muito legal isso, né? E para mim é o ponto ideal, né? Mas aí você tem que, essa coisa tem que ser mais ao seu gosto, ao seu paladar do que qualquer outra coisa, né? Primeira coisa, quando você chega no restaurante, o cara vai perguntar para você qual é o ponto da carne que você quer. Não é o cara que tem que decidir isso, você que tem que decidir, você que vai comer a carne, né? Então, aí você fala, eu quero bem passada, totalmente cinza. O cara tem que te alertar a respeito dos problemas disso. Fala, carne bem passada, é uma carne que vai estar totalmente seca, sem líquido, sem umidade. É isso que o senhor quer? É isso que eu quero. Então, andamos. Para mim, eu não vejo problema nenhum, né? Bom, e aí a gente vai no outro ponto que é muito discutido aqui, né? Que é muito falado, muita pergunta a respeito disso, que é descansar a carne. Será que é necessário descansar a carne? Tem muita gente que, você já deve ter visto, um montão de gente fazendo churrasco, lá tira do churrasco, puf, abre a carne e fica aquela poça de sangue misturada com a água. Uma coisa meio triste isso, né? E aí o que acontece? A carne precisa de descanso. Quando você tem uma temperatura agressiva, ela vai soltar água? Vai. Mas essa água, quando mesmo descansando, ela sai um pouquinho de água. Não tem como, ela vai sair um pouco de água. Mas quando você descansa ela, você reidrata a carne. Então você tem uma temperatura agressiva nas laterais dela e esse líquido vai para o centro, né? Quando você faz ela descansar, e todo mundo precisa de descanso, você precisa de descanso, eu preciso de descanso, a carne precisa de descanso. Ela se reidrata, ela volta para as laterais, então ela vai ficar úmida em todos os sentidos, né? Então é importante esse descanso para essa reidratação. Então, descanse a carne, né? E qual é o tempo? Eu me lembro na época que eu estudava gastronomia que falava pra gente, tem que descansar mais ou menos o tempo que cozinha. Falava, poxa, mas se você cozinha alguma coisa que é demorado, né? Sei lá, vai cozinhar, não sei, um frango no forno inteiro. Frango inteiro no forno vai ficar 1h30, 2 horas, né? Não dá para descansar tudo isso, né? Então a gente descansa mais ou menos uns 2 minutos por espessura ali, né? Então uma carne com os 2 dedinhos ali vai descansar mais ou menos uns 4 minutos, né? E aí lembra que ela precisa estar tampada com papel alumínio para você não perder temperatura para o ambiente, né? E aí você serve depois. Lá na cocção, quando você estiver selando a carne, você pode finalizar essa carne de qualquer forma, tá? A gente está falando das carnes que são à la minute, são saídas no minuto, cozinhou, saiu. Qual é as ferramentas necessárias para isso, né? Para você cozinhar uma carne? Você precisa de uma frigideira que tenha uma espessura mais uniforme, né? Pode ser uma frigideira muito dá para fazer, mas frigideira muito, ela empena com a temperatura. E cuidado também quando você coloca a frigideira, muita gente faz para poder tirar a gordura, coloca água depois fria na frigideira. Isso detona com a frigideira, né? Porque é diferença muito brusca de temperatura, isso acaba com a frigideira. Então deixa ela esfriar, depois colocar água. Ferramentas necessárias para você poder fazer isso: frigideira de fundo plano, porque você distribui a melhor temperatura, então o risco de você selar uma carne e não ficar totalmente caramelizada diminui bastante, né? E uma pinça. Pinça é aqueles pegadores que você vai pegar e vai virar a carne. Você já deve ter ido em Brasília, eu ia no self-service assim, de qualidade muito duvidosa. Você já deve ter passado por esses lugares.
E o cara ficava lá fazendo picanha na chapa. E, obviamente, com o movimento, para acelerar isso, ele ficava empurrando a carne, ficava apertando a carne. Cara, isso não faz a carne cozinhar mais rápido, hein? O fato de você apertar, ficar virando a carne, movimentar muito a carne, não faz com que ela cozinhe muito rápido. O que faz cozinhar é o tempo dela. Então você não pode virar com garfo, porque toda vez que você fura com um garfo para virar ela, você abre um buraco na carne. Se você está querendo manter a suculência, o líquido dela lá dentro, você não pode abrir um buraco, senão buraco que um líquido vai sair, Então, não fure ela, pega a pinça e gire ela. E tranquilo, hein? Sem estresse. Deixa a carne ganhar a caramelização e vire ela. Tem muita gente que fica aflito, né? Igual arroz, né? Fica aflito, abrindo a tampa, não sei o que lá. Toda vez que você abre a tampa do arroz lá, você intensifica o vapor que sai. Então aquela medida de água para arroz, para grão, já era. Se você abre toda hora, você intensifica isso. Acabou a tua contagem. Você vai ter que acrescentar mais água para cozinhar um arroz. É uma coisa, sem agonia. Deixa lá o tempo dela. Obviamente, se aumentar muito essa fumaça, né? E você tem que levar em consideração também se você está cozinhando em chama, se você está cozinhando na placa de cerâmica, né? Que é no indução. Tudo isso varia muito, né? Então, deixa ganhar caramelização, pega a carne, vira. E aí pronto, tira a carne e descansa. Você pode finalizar na própria frigideira, ou pode finalizar no forno, ou em qualquer outro molho que você queira finalizar essa carne também, não tem problema nenhum, tá bem? Bom, que temperos deve usar? Vamos essa perguntinha que está aqui. Bom, esses pontos de carne servem para todos os tipos de corte? Não, a gente já falou aqui a respeito disso. Qual hora de colocar a carne na frigideira, o que devo colocar como gordura, a gente falou também, o descanso, outras carnes, tempo, temperatura e umidade, que tempero devo usar, né? E que tempero devo usar? Obviamente que isso é muito relativo, né? Carne, sal, pimenta do reino. Toda vez que eu falo tempero, eu estou falando de sal e pimenta do reino, tá? Sal colocado um segundo antes, tá? Que vai na frigideira para selar. E pimenta do reino do moinho. Não precisa de mais nada que isso. Uma erva dura que você goste. Aí você pode cozinhar dentro. Tem muita gente que acrescenta no começo. Cuidado com isso, hein? Se você tem... As ervas duras, elas aguentam cocção um pouco, mas ela não aguenta muito tempo. E aí você tem que avaliar do chamuscado, né, para o aroma de carvão, né, daquela coisa mais cozida, né? O que eu quero dizer é aroma de queimado e aroma dessa coisa muito caramelizada são distintos, né? Então não queira achar que o alecrim queimou aqui, mas vai dar certo porque está com aroma de... Não, está com aroma de queimado. Então toma cuidado com isso. Você acrescenta isso, essa erva dura, ela aguenta a cocção, mas não aguenta muito, né? Não dá para você meter lá e tchau. Prefira isso do meio para o final da cocção. Quando você estiver selando, por exemplo, você vai deixar 1 minuto e meio de um lado, então coloca ali na gordura um pouco depois, né? Para não ficar o tempo inteiro lá, porque se ela ganha muita temperatura, ela vai queimar, e aí pode ser que teu preparo ali fique com sabor, com aroma de queimado, né? Que não é muito legal, porque vai queimar a manteiga. Se você está cozinhando na manteiga e no azeite ali, vai queimar e vai aportar sabor de queimado ali para o teu preparo. Estão perguntando aqui se alecrim dá bom. Dá, muito bom. Alecrim combina muito com carne vermelha. A gente está falando especificamente de carne vermelha. Muito bom. Porque você pode... É como aqui, ó. Vinho tinto. Tomando Malbec.
Combina com carne vermelha? Pra caramba. Porque a gente usa a harmonia da similaridade. São coisas que têm potências parecidas, né? O alecrim, ele tem um sabor, né? Se você saborizar e aromatizar com alecrim, ele vai dar uma potência muito grande para o que você estiver fazendo, né? Ao contrário do tomilho, é um pouco mais singelo. Mas o alecrim dá uma potência muito grande. Então ele combina com coisas que são um pouco mais pesadas, mais potentes, né? E aí dá para usar. Alecrim é super de boa, né? Isso não quer dizer que você tenha que excluir o tomilho. Eu adoro tomilho na comida, adoro. Acho que dá um toque assim, um aroma todo especial. Uso o tomilho em todo lugar, inclusive no braço eu tenho tatuado o tomilho. Tá aqui, aqui, alecrim e tomilho. Então gosto, até tatuei. Que mais? Quando devo tirar carne da geladeira? Ah, outra coisa importante, que é um erro muito comum, muito comum. Nessa hora da frigideira, você encher demais a frigideira. Isso é um erro que muita gente comete, não só. Primeiro, de acrescentar a coisa na frigideira fria. Isso não fica legal, porque ela começa a incorporar muita gordura. Se você tá lá, azeite, manteiga, carne, sem esperar aquecer, quando começa a borbulhar, você coloca, porque você está numa temperatura legal. Quando você coloca a tua mão lá, não em contato com a frigideira, tá? Próximo, não vai queimar sua mão. Próximo, não aguenta contar até 6, é porque ela já está numa temperatura boa. Ou quando estiver borbulhando a manteiga, puf, coloca lá. Agora, se você coloca ela fria, ela incorpora muita gordura e aí não fica legal. E aí até ela conseguir começar a caramelizar vai demorar muito tempo, então não é legal isso, tá? Então espera crescer bem a frigideira e coloca. Tá perguntando se eu uso o alecrim e o tomilho fresco, né? Sim, fresco, sempre. Ih, cara, olha, outra, boa. Se você tem possibilidade, não tem desculpa de ser em apartamento ou em casa, hein? Faz mortinha. Pega lá teu alecrim, teu tomilho. É bom demais, fresquinho, na tua varandinha, ou então, eu aqui nem tenho varanda, mas eu tenho aqui meu pé de alecrim e meu pé de tomilho. De vez em quando morre, vou lá e compro outro, não tem problema nenhum. E aí é bom, porque você vai lá podando ali e sempre aproveita essas ervas frescas para poder cozinhar. É bom demais. Então, te aconselho a ter na tua hortinha aí, que é legal, sempre fresco. Dá preferência para tudo fresco sempre. Então, pimenta do reino do moinho, tomilho, alecrim, sálvia, tudo fresco, né? Por que isso? Porque a potência de sabor de aroma é muito maior, muito maior. Então você vai ganhar muito com isso, né? Posso recongelar a carne? Não é aconselhável recongelar a carne. Por isso que lá no começo eu falei, divide em pedaços, né? E congela, aí você vai tirando o que você vai precisar. Não é aconselhável congelar a carne de novo, né? Acho que nenhum tipo de carne, né? Ela cozida, pior ainda, vai durar uns 2 dias na geladeira depois de cozido, e aí você tem que consumir nesse tempo aí, tá? Legal é você dar uma ressignificada nas coisas também, né? Se você fez uma carne hoje de tal maneira, né? Já pensa no pós, né? Se sobrar essa carne cozida, o que eu vou fazer com ela depois? É bom você ter essa noção, né? Sei lá, vou fazer uma carne com molho aqui, vou cortar ela, fiz filé, medalhão de filé, que servi com não sei o que eu vou fazer à noite? Vou fazer um molho aqui, vou servir ela com molho à noite ou no dia seguinte, que ainda dá bem legal isso, tá? Mas nunca recongele, não. Eu já não sou muito apto ao congelamento, né? Quando o cristal de gelo, ele é pontiagudo, você já deve ter visto ali quando você descongela ali, você proporciona uma certa saída de líquido, né? Então ele acaba rompendo a carne, né? Às vezes não tem muita saída, mas a gente
evita. Mas quando não tiver como, congele, mas nunca recongele a carne, porque não é legal não. O que mais? Legal, foi um montão de coisas. Olha só, eu anotei aqui 3 passos aqui importantes para a gente ter a carne perfeita. Carne daquela parte de cima lá, aquela carne que sai rapidinho, tá? Fazer o dourar, quer dizer, selar, chegar numa cor. Então você precisa ter tudo aquilo que a gente conversou. Temperatura, frigideira, a frigideira ser mais plana, né, com fundo mais irregular para distribuir. Então, dourar essa carne, ganhar caramelização, né? Depois você vai ter uma cocção parcial disso, né? E aí a cocção parcial, ela depende muito do que você quer, né? Depende muito do tamanho da carne. Você imagina se você tem uma carne assim, se tem uma carne assim, ela vai ter uma cocção diferente, um tempo diferente, né? Eu quando tiro o medalhão, 2 dedinhos, né? 6 minutos. 3 minutos de um lado, 3 minutos do outro. Eu já tenho aqui contado aqui do jeito que eu cozinho. De um lado e do outro, puf, sirvo, tá no ponto que eu gosto. Sem tirar nem pôr, tá? Quando chega muito tempo assim, 6 minutos, por exemplo, é muito tempo para ela ficar power o tempo inteiro, né? O meu fogãozinho ali vai até 9. Se eu deixar no 9 o tempo inteiro, pode ser que queime, né? Então eu tenho que regular. Eu já sei que quando chega nos 2 minutos eu tenho que baixar o fogo para ela ir coccionando um pouco mais para cima, né? Porque quando você abre a carne, você vê que ela tá caramelizada aqui, geral, ganhou uma cor. Essa cocção ela vai chegar um pouco mais, né? Vai se juntar um pouco mais e vai sobrar um fio aqui, um fiapo de mais ou menos um dedo aqui, ele bem rosado, né? Então, esse é o ponto que eu gosto. Então eu sei que com 2 minutos ali eu tenho que baixar o fogo para 1 minutinho ficar cozinhando assim, puf, viro do outro lado, subo, né? E faço a mesma coisa do outro lado, certo? Então, por isso que essa cocção parcial depende muito do que você quer, né? E depende se você vai terminar isso no forno, não tem problema nenhum. Então, fazer a caramelização, fazer a cocção parcial e repouso. São os 3 passos fundamentais. E é simples. Uma vez eu dei uma aula, a gente viajava quando se podia, há muito tempo atrás. Tem um ano que a gente não viaja para canto nenhum, mas a gente viajei o Brasil inteiro dando curso de gastronomia. Era uma turmas de 30 alunos, a gente foi para um montão de lugar, Fortaleza, Natal, Manaus, Vitória. A gente viajou umas 10 cidades, num prazo de 6 meses, com um curso de gastronomia com Fora dos Eixos. E uma vez o cara perguntou assim para mim, Henrique, só isso? Eu falei, não tem segredo, é isso. Aí o cara falou, não é possível. Eu falei, sim, se você tem um produto bom, se você trata ele bem, quando chega na tua mão, né? Se para trás ali você pegou esse produto de confiança, uma empresa boa, né? Que trata isso com respeito e tudo, chegou na sua mão esse produto, você continua esse respeito, é só ir, é 3 passos, acabou, pode servir, que eu garanto, a carne vai estar perfeita, com esses 3 passinhos, certo? E é isso. Mais alguma perguntinha? KKKK, não sei no que tá rindo. Bom, e qual é o principal problema disso tudo, né? As pessoas ficaram agoniadas, né? Então, tenha paciência, tá? Os 3 passinhos são esses, mas tenha paciência, porque vai dar certo, né? Não fique querendo virar, cara. A gente cozinha peixe, os alunos ficam doidos, né? Porque faz peixe grelhado
E se você tiver com a frigideira ainda fria, ou não tá na temperatura certa, a pele gruda, né? Ou a carne gruda. Ela tem que estar quente para ela poder soltar. E ela solta. Não precisa rezar, não precisa fazer nada. Dá certo. É gordura, frigideira quente. Só isso, solta. A pessoa fala, é só isso? É, só isso. Não tem segredo, não tem segredo. E aí vira-se o peixe pro outro lado, sem despedaçar nada. O cara fala, pô, mas é simples. Eu falo, é simples, a gente quer agoniado. A gente que quer sair igual doido fazendo as coisas. Não, tranquilo, hein? Vai dar certo, vai dar certo. Tá bem? Mais alguma pergunta, meninos? Estou aqui com o meu vinho. Essa é a live que eu mais gosto, que eu bebo a garrafa inteira. Inteira. É muito bom. É muito bom. Era isso, então. Um bate-papo legal, bacana. Falei um montão. E acho que ficou bom. Acho que legal. Conversamos bastante a respeito de carne aqui. Hoje, vou contar uma história para vocês. Hoje eu comi uma que eles chamam de serra, né? Eu tô aqui na Argentina, então é mais fácil da gente ver. O roast beef, ele é redondinho assim, parece um olho mesmo, né? E ele tem uma espécie de uma sobrancelha. Essa sobrancelha, quando vai chegando lá pro final do contrafilé, do começo até o rabo, por exemplo, ele vai diminuindo essa sobrancelha e vai até sumir, né? E aí é outra peça de carne. Continua sendo contrafilé, mas é outra peça de carne. E aí, a melhor parte, isso eu vou contar para quem ficou na live até agora, hein? Atenção, que é exclusivo. Para você que ficou até o final na live, eu vou contar um segredo que nem todo mundo sabe. Aliás, tem um montão de gente que sabe, mas enfim, se você não sabe, eu vou contar para você agora. Essa parte dessa sobrancelha que eles chamam, né? Que é essa partezinha aqui, que parece um olho e a sobrancelha. Essa parte que fica externa é a melhor parte do contrafilé. A melhor parte. Então, tem um corte aqui na Argentina, um lugar que vende esse corte, que ele serve esse corte. Então, eu pedi só ele, que é a sobrancelha do roast beef, do olho de bife, né? Chama Serra de Roast Beef. E, cara, tava muito bom, muito bom. Essa é exclusiva para você que ficou no sábado à noite até as 19 horas me assistindo. E é isso, pessoal. Essa sobrancelha é gordura ou carne? É carne. É carne. É carne. É muito boa. É muito boa. Qualquer dia eu faço ela aqui na live aqui para vocês, pra gente identificar bem, né? E aí você abre assim, que você tirou o roast beef, que ele é assim. Aí tem algumas pessoas que chamam de borboleta isso, né? Porque aí você abre no meio para você ampliar essa sobrancelha, né? Aí você faz assim, ó. Aí você fica com uma sobrancelha aberta e fica com uma borboleta, que é o roast beef duplicado aqui, sabe? Mas a sobrancelha é a mesma, só é aberta. Beleza? Quer experimentar a sobrancelha? Vai, vamos marcar um dia aqui pra gente poder fazer e a gente faz ela numa live. Parece aqueles negócios do Jornal Nacional, né? Exclusividade. Foi mais ou menos isso. Pessoal, era isso então. Vou cozinhar agora, vou fazer um peixe com banana e com farofa para me jantar. Beijo para vocês, até terça com mais uma live e a gente tem uma receitinha bacana para você, muita técnica. Eu te ajudo a cozinhar como chefe da sua própria casa. Vamos aprender como que a gente extrai o melhor do ingrediente para levar para a mesa aí, tá bom? Beijo para vocês e até!